E eu quero convidar a Soraya, que vai partilhar conosco a palavra do Senhor. E nós vamos estender a nossa mão para ela. Nós que já experimentamos um pouquinho dessa graça. Estende a sua mão agora para a Soraya. Peça o Espírito Santo de Deus para a vida dela. Vai falando com as suas palavras. Senhor, eu entrego a vida da Soraya. E eu te peço nessa noite que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre a vida dela, sobre o ministério dela, sobre a família dela, sobre todas as necessidades, tudo aquilo que ela precisa, Espírito Santo de Deus. Renova a vida da Soraya, renova o seu falar, o seu pregar, o seu conduzir. Que hoje, Espírito Santo de Deus, ela possa se sentir completamente livre e entregue em tuas mãos. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, através da intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, a paz de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma alegria hoje, né? Olhando para vocês aqui do ladinho que eu estava cantando, e eu senti uma alegria também em muitos aqui, porque hoje é o dia que o Senhor nos convidou para estar aqui, no Raio de Luz, na terça-feira, na Catedral, para o Senhor falar conosco. E quando a gente vai preparando a palavra, a gente pergunta, Senhor, o que o Senhor quer trazer para essa terça-feira, para esse povo que está lá, para nós que vamos pregar, porque a gente fala para nós primeiro. A gente estuda e toma cada chapuletada de Deus, gente, vocês não estão entendendo. É primeiro para nós, é primeiro em nós. Né? Que alegria estar aqui com vocês. Pode ir sentando. Meu nome é Soraya, eu sou aqui do Raio de Luz, estou aqui no Raio de Luz desde 2017, sou casada, vai fazer 38 anos, tenho 3 filhas. Tenho 2 filhas casadas, 4 netos e uma filha solteira. Então já sou vovó, né? Estou na outra fase da vida lá, na sobremesa da vida, que é esse amor maravilhoso de netos, né? Os amigos que são avós aqui já experimentam isso, né, Laírce? E eu quero trazer para nós essa noite o que o Senhor quer nos trazer. E Ele veio falar ao meu coração que Ele quer nos falar da confiança em Deus, porque confiar em Deus é ter as nossas forças renovadas. Vamos abrir a palavra de Deus? Está lá em Isaías 40, livro de Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28, no meio da Bíblia, assim, ó. Quarenta, 28. O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se. Os jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam, aqueles que entregam, aqueles que confiam no Senhor, renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem cessar, vão para frente sem se fadigar. Palavra do Senhor. Meus irmãos, quanto a gente tem ouvido, estou cansado, estou perdendo as forças, eu estou exausto. Vocês estão ouvindo isso? Eu tenho ouvido, muita gente tem ouvido. Mulheres, homens, adolescentes,
crianças que estão dizendo: eu estou cansado, não aguento mais, eu estou perdendo as forças, estou desanimado. Cláudia falando aqui, né? O Senhor vem renovar as forças dos desanimados, o desânimo vem. E nessa correria que nós estamos, o Senhor vem falando assim: confia em mim. Só que para eu confiar em Deus, eu preciso conhecer Deus. E para eu confiar em Deus, eu preciso me conhecer. E aí é que está o ponto. Por que eu tenho que me conhecer? Eu tenho que conhecer as minhas fraquezas. Eu tenho que conhecer as minhas fragilidades. O meu tamanho diante do tamanho de Deus. Diante do poder de Deus. Nesse tempo em que o mundo apresenta um monte de coisa para a gente, dizendo assim: confia aqui, confia ali, põe tua esperança aqui. Os gurus da internet. Gente, a gente ouve e fala: nossa, será tudo isso mesmo? Nossa, vou seguir esse manual, vou fazer esse curso, vou seguir esse caminho. E quanta gente frustrada. A gente nunca teve uma geração tão frustrada, com uma falta de sentido existencial, tanta gente deprimida, ansiosa. É ou não é? Talvez na tua casa não está acontecendo, mas você conhece alguém do trabalho, alguém da sua família, alguém da sua roda de amigos, que está caindo, que não tem mais aonde se agarrar. E isso tem se intensificado hoje, porque Deus não está no centro da vida da maioria das pessoas. A gente tenta colocar coisas, a gente tenta até colocar pessoas, mas não é Deus que está no centro. E a gente fica como que perdidos, buscando em que se apegar. E o Senhor vem nos falar hoje: é em mim. Vocês tiraram os olhos de mim, por isso vocês se desesperam. E desde o tempo, né, do pecado original, de Adão e Eva, eles viviam no paraíso e eles escolheram desobedecer. E desde lá nós temos uma herança. Vou falar um pouquinho da nossa natureza. Desde então nós temos uma herança, através do pecado original. Nós temos uma inclinação ao pecado. O que isso quer dizer? Nós temos um peso que está sobre nós. Pensa num cabo de guerra interno, um combate interno. Uma parte puxa, a nossa alma tem sede de Deus. Uma parte nossa busca a verdade, busca Deus, busca aquilo que Deus criou para que nós sejamos. Nós fomos criados para amar, adorar e servir a Deus. E nós nos desviamos no caminho. Nossa, Soraya, mas você vai falar agora lá de Adão e Eva? É, porque a gente segue escolhendo errado, até hoje. Você quer ver como? A nossa inclinação ao pecado, nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que isso quer dizer, Soraya? Concupiscência da carne é a gula, a preguiça e a luxúria. Deus criou as coisas com um princípio, com um fundamento, com uma essência boa. Então comer dá prazer, não dá? Não é? A intimidade sexual dos casais, ela é feita com prazer. Só que quando a gente tem uma desordem na nossa vida, uma pessoa que tem uma desordem na alimentação, na gula, e busca a comida só pelo prazer, ela se escraviza, ela vai ter uma ordem? Não, ela vai sofrer com a saúde dela. Ela não vai conseguir pensar em mais nada, ela vai ficar com a mente dela turva, ela não vai conseguir pensar nos bens elevados, ela vai pensar só no prazer da comida. E assim acontece com a luxúria, que é a desordem na vida sexual, e assim acontece com a preguiça, porque a maturidade diz: você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, mas se eu cedo a preguiça, eu quero só conforto, eu quero só descanso. Tem hora para descansar e tem hora para trabalhar. E a vida adulta, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito.
E a gente tem uma geração que quer ficar na internet o tempo inteiro, desfrutando, ganhando as coisas numa facilidade ilusória. É ou não é, gente? A internet está aí prometendo, gente, que vocês vão ficar milionários sem fazer esforço. Ilusão. E toda vez que a gente tem uma desordem nessa concupiscência da carne, a gente se aproxima mais aos animais do que ao ser humano que Deus criou a gente para ser. Nós ficamos escravo da carne. Tudo aquilo que a gente não consegue falar não, nos escraviza. Presta atenção nisso. Tudo aquilo que você não consegue dizer não, está sendo o senhor da tua vida. Para e pensa. Concupiscência dos olhos. Tudo que os nossos olhos vê, nós queremos. Aí nós temos o quê? Na internet, nas redes sociais, gerando em nós uma necessidade o tempo inteiro, está a serviço de um consumismo desordenado. Eu quero ter, eu quero possuir, eu quero comprar, porque eu acho que isso vai me trazer felicidade. E nós estamos confundindo prazer com felicidade. Felicidade é da alma. Felicidade é uma paz independente das circunstâncias. E é isso que Deus quer dar para nós. Paz independente das circunstâncias. Mas nós estamos o quê? Alimentando os nossos olhos com o quê? Com a comparação, com a vida do outro, com o status do outro, o carro do outro, a casa do outro. E aquilo que Deus criou para a gente ter um equilíbrio e um desejo ordenado de crescer, de dar segurança para a família, não é? De progredir na vida, alcançar, ser um bom profissional. A gente, quando tem uma desordem, vira escravo. E eu quero possuir e ter tudo que eu vejo. E eu vejo em tempo inteiro coisas supérfluas. E a soberba da vida, que é a vaidade, o orgulho e a vanglória. Todas as vezes que eu faço, não porque eu sou realmente boa. E aí, gente, claro, cada um examina a sua consciência, mas eu faço até o bem para ser vista. Até dentro da igreja. Eu faço bem, mas eu quero ser vista, eu quero ser elogiada. Eu tomo as glórias de Deus para mim. Eu tenho vanglória, vaidade. Então eu cuido do corpo, não porque ele é templo do Espírito Santo, mas eu cuido do corpo por vaidade. Para ter o corpo sarado lá daquelas moças do Instagram. Eu faço um tratamento estético, um atrás do outro, desenfreado, gasto dinheiro que eu não tenho, por quê? Por vaidade. Eu tenho uma gula espiritual e eu quero ter conhecimento e eu quero saber mais, para quê? Para me sentir melhor, mais importante, mais inteligente que o outro. Olha como a gente, isso é muito sutil, não é verdade? Eu posso estar caindo num orgulho sem perceber, eu posso confundir isso com uma virtude. Achar que eu sou boa quando na verdade eu estou fazendo por vaidade. Quando na verdade eu estou fazendo por mim e não por uma verdadeira caridade. Então Deus criou tudo com uma ordem, com um equilíbrio, com um princípio ordenado. E quando a gente cede às nossas inclinações, más inclinações, a gente desordena. E aí, em vez de ser uma pessoa íntegra, eu estou parecendo mais com os animais. Em vez de ser um ser humano íntegro, eu estou parecendo mais com a desumanidade. Eu vou me desinformando. Eu vou me descaracterizando daquilo que Deus sonhou para mim. E em vez de parecer com os anjos e adorar, amar e servir a Deus, eu vou parecendo mais na soberba dos anjos caídos. Porque eles foram invejosos, quiseram ser como Deus, não aceitaram as ordens de Deus, rejeitaram o plano de Deus por soberba e desobediência. E quantas vezes nós estamos mais parecidos com os anjos caídos do que com os anjos?
Então o Senhor vem falar para nós hoje, que nós precisamos identificar as nossas fraquezas, gente. Isso é para mim, é para vocês. Aonde é que vocês não estão conseguindo falar não? Aonde é que está a fraqueza de vocês? Porque aonde eu me reconheço fraca, Senhor, eu não consigo. Eu gosto de falar mal dos outros. Eu fico julgando o irmão. Parece até que eu estou tendo um senso de justiça. Mas eu só critico. Não é para construir, não é para melhorar, é para julgar. É crítica o tempo inteiro. Me acho melhor que os outros. Acho que sempre eu vou fazer melhor que os outros. O Senhor está nos alertando nessa noite, meus irmãos, com muito amor, porque Deus é um Pai amoroso. E Ele vai dar todas as ferramentas que nós precisamos para ir para a perfeição da alma, para ir para o céu. Ele já nos deu essa graça, só que nós muitas vezes escolhemos o outro lado. Nós cedemos à vaidade, ao prazer, à luxúria, à preguiça, ao orgulho, ao ter e possuir. Então, nós precisamos, como é que eu faço para confiar em Deus? Eu preciso reconhecer quem é Deus. E para eu reconhecer, eu preciso conhecer de verdade quem é Deus. Deus é um Pai amoroso, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece a nossa natureza, Ele nos conhece. E quando a gente conhece Deus, a gente conhece os mandamentos, e isso, cumprir os mandamentos, conhecer os mandamentos, não é um peso, é uma ordem de amor, não se torna pesado, porque eu sei que aquilo para o meu bem, tudo que Deus deixou na palavra é para o meu bem. Qual é o pai aqui que dá algo para o filho, que sabe que vai ser a destruição do filho? Então nós pedimos, mas muitas vezes nós pedimos mal, pedimos coisas que podem nos destruir, pedimos coisas com os nossos afetos desordenados, com as nossas feridas lá, na humilhação da infância, nas nossas faltas da vida inteira, e nós queremos coisas, e Deus quer nos dar, como diz a música, vida. Ele quer nos dar vida, vida nova, uma experiência com o amor dEle. E como é que eu vou confiar num Deus que eu não conheço, ou que eu ouvi dizer? Eu preciso conhecer esse Deus com profundidade, e eu só conheço Deus se eu tiver intimidade com Ele. E aí, meus irmãos, a gente precisa tirar um tempo para ter o nosso momento com Deus. Nós precisamos ter, sim, uma vida sacramental, para nós católicos, uma vida sacramental de confissão, de comunhão, de missa, as orações de devoção. Isso é maravilhoso e vai nos construindo e nos fortalecendo. Mas para além disso, eu preciso ter o meu momento de oração pessoal com Deus. Aí eu vou ouvir Deus. Aí eu vou conhecer a essência de Deus. Eu vou me sentir amada por Deus. E eu vou amá-lo de volta. É simples, mas não é fácil. Porque o tempo inteiro a gente está se distraindo. O tempo inteiro eu estou correndo atrás de coisas. Estou me distraindo com o celular. Estou me distraindo com descanso, com lazer. Até com trabalho, com coisas boas. Mas me tira, gente, é difícil a gente tirar 15 minutos do celular para ter um tempo com Deus? Não é difícil. E por que a gente não consegue? Eu falo por mim, quantas vezes eu me faço o propósito de ter o meu tempo de meditação de manhã, eu faço esforço, consigo um tempo, de repente acontece alguma coisa, né? E aí desanda tudo. Desanda tudo, para recomeçar de novo é um sacrifício. Então, meus irmãos, nós estamos sendo convidados hoje a colocar a nossa confiança, não mais em pessoas, não em coisas, métodos criados por homens, mas colocar a nossa confiança em Deus. Nós vamos encontrar uma paz que excede todo entendimento.
E eu só quero dizer uma coisa para vocês, reforçar aqui na palavra, onde ele diz assim: mas aqueles que contam com o Senhor, que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Ele, o Senhor, te dá asas de águia. Nós não criamos essas asas. O mundo está dizendo que você é forte, todo-poderoso, porque você tem uma centelha divina dentro de você, que você pode tudo o que você quiser. Já ouviram isso? Eu já ouvi muito. E quando a gente se depara com algo que a gente não pode, a gente se frustra e parece criança mimada. E aí Deus vem falar para nós: quando acaba a sua força, o seu poder, que é desse tamaninho, aí vem a força de Deus, o poder de Deus. A gente sabe quando a gente percebe isso, diante de uma enfermidade, diante de uma perda, diante de algo que nós não temos o controle. E nós não temos, gente, o controle. Nós temos uma ilusão de controle. Não é? Mães, pais, que acham que controlam a vida dos filhos, controlam as finanças, controlam todas as coisas. É uma ilusão. Nós não temos o controle. Mas Deus tem o controle de absolutamente tudo. E se Ele permite uma tribulação na nossa vida, você pode ter certeza que é para Ele tirar um bem maior. Porque em Deus não pode existir maldade. Deus é amor. É a essência do amor. Tudo nele é amor. E se nós vivemos uma tribulação, isso é por conta da nossa condição humana. Nós vivemos num mundo com pessoas com livre-arbítrio, que escolhem fazer o mal, que escolhem errado, e muitas vezes as consequências nós vivemos como sociedade. Mas nós podemos ter uma vida diferente. Nós podemos, como diz a palavra, receber asas do Senhor. Diz que uma águia, ela é capaz de voar até 90 quilômetros por hora. E que quando tem uma tempestade, ela tem uma força, ela abre as suas asas. E ela faz uma força, voa com essa força acima das nuvens, acima da tempestade, aonde ela vê o sol, o céu, ela está acima das nuvens. É essa asa que o Senhor quer nos dar nessa noite. Nós precisamos receber a força do Senhor para voar através da tempestade e chegar acima da tempestade. E saber que a tempestade vai passar. Ela vai passar, nenhuma tempestade dura para sempre. É essa asa que o Senhor quer nos dar e que nós não podemos gerar por conta própria, gente. A gente não é gerador da força do Espírito Santo, é Deus que nos dá a graça. Ele já deu. E se a gente crê em Deus, com todo o nosso entendimento, força, fé, a gente vai saber que no tempo oportuno Ele vai fazer. Se Ele ainda não te deu aquilo que Ele te prometeu, aquilo que o teu coração está pedindo, e que é justo, e que é devido, e Ele ainda não te deu, é porque Ele ainda está te preparando para receber. Porque se você receber aquilo que talvez você queira, na hora errada, isso pode ser a sua destruição. Agora, se você está pedindo errado, você fala: Senhor, eu quero, mas faça a tua vontade. E permita que o Senhor faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, é boa, para tudo que nós precisamos. Entrega o teu desejo. E Senhor, se aquilo que eu desejo com todo o meu coração, eu quero tanto, mas não é bom para mim, eu entrego. E entrega para o Senhor. E aos poucos Ele vai te mostrando a tua fraqueza, mostrando a tua desordem, mostrando os porquês que Ele ainda não te atendeu e que talvez Ele não te atenda. Mas o Senhor tem poder para fazer absolutamente tudo. Você crê nisso? Crê nisso? Eu creio. E para finalizar, para a gente rezar, não precisam pegar, tá? Eu vou pegar aqui. Lá na carta 1 João,
finalzinho do livro do 1 João, capítulo 5. Ei-lo Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. Um pouco mais abaixo. A confiança nessa conclusão que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Vou repetir, porque é a palavra de Deus. Palavra de Deus é promessa de Deus. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Palavra do Senhor. Eu preciso crer que se o meu pedido está de acordo com a vontade de Deus, eu creio que eu já recebi, pela fé, a conversão do meu marido, a cura do meu filho, a cura da enfermidade, a resolução daquela dificuldade financeira. Se ela é justa e devida, e é a vontade do Senhor, eu vou receber, e aí eu já louvo e agradeço a Deus. Essa é a nossa confiança, num Deus de amor, num Deus que é Pai, que enviou o seu único Filho, por mim, por você, para morrer numa cruz, para que sejamos salvos. Nós fomos salvos, redimidos, por Jesus que morreu na cruz. Olha o tamanho do amor de Deus por nós, e se nós não entendemos esse amor, a gente precisa entender. Então, meus irmãos, existem alguns passos para confiar em Deus. Nós precisamos rezar, em oração, pedir: Senhor, que aumente a minha confiança em Ti, que eu Te conheça, de verdade, eu quero confiar mais. Eu estou preocupada esses dias, olha só como é para a gente. A minha filha fez uma cirurgia, precisou voltar para o centro cirúrgico, abrir de novo a cirurgia. Da segunda vez que ela abriu, ela pegou uma infecção. Meu coração ficou apertado, gente. O medo que eu estava de ser uma infecção, uma bactéria hospitalar. Eu perdi uma amiga o mês passado. No dia do meu aniversário, eu enterrei uma grande amiga em Londrina, porque pegou uma bactéria hospitalar. Imagina o tamanho do meu coração. Eu entreguei, mas o meu coração ficou apertado. E rezando com essa palavra, eu falava: Senhor, como a minha fé é pequena. Como eu não consigo me abandonar, me entregar, totalmente entregar todas as minhas aflições, ainda não consigo. É um desafio, meus irmãos. Então eu peço para Deus, pela oração, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança em Ti, Senhor. Eu quero essa confiança inabalável, que vai entregar e vai soltar e vai confiar em Deus. Eu preciso contemplar o poder de Deus através dos milagres que Ele realiza. Nós aqui do Raio de Luz, a gente presencia tantos milagres. Eu queria que vocês pudessem ouvir os testemunhos que a gente ouve. Recentemente, casal de irmãos nossos da comunidade, a Mari e o Josué, tiveram um bebê de 25 semanas. 25 semanas, que nasceu com 776 gramas, passou 77 dias na UTI, foi para o quarto e está pesando 2 quilos. A gente viu um milagre. Esse é o Deus em que nós temos que confiar, é um Deus de milagre. Nós vimos o que Ele fez na vida do João Alexandre, com uma dissecção de aorta, e deu mais 1 ano para o João Alexandre. Nós vemos o Senhor tirar pessoas da ideação suicida, da depressão, da dependência química. Todos os dias nós vemos milagres. Nós precisamos contemplar os milagres de Deus, o que Ele pode fazer, para a gente entender o tamanho de Deus. E eu preciso meditar sobre a minha fraqueza, sobre o meu tamanho.
Eu preciso reconhecer, Senhor, eu sou fraca nisso. Eu não consigo dizer não para isso. Eu não consigo resistir a isso. Me ajuda, porque é quando eu reconheço a minha fraqueza que eu conheço, mas em Deus eu posso. Com a força que o Senhor me dá, eu consigo vencer esse vício. Vencer essa inclinação do mal, na força e no poder dEle, eu consigo. Mas é com Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Tudo que tem de bom em mim vem de Deus. E tudo que é de ruim em mim é meu mesmo. É isso que eu preciso reconhecer. É sobre isso, meus irmãos. Nessa noite, eu sei que Deus tem algo especial para nós. Uma graça especial. Porque nós estamos de acordo aqui na terra. E Ele sela no céu um pedido feito com o coração sincero e o coração aberto. Eu quero, você quer confiar mais em Deus, conhecer esse Deus que nos ama, nos quer o bem o tempo todo, que quer nos dar felicidade, mas Ele não quer que nós nos destruamos. Ele quer que a gente reconheça os nossos vícios, as nossas dificuldades. Aonde é que você não está conseguindo falar não na tua vida, meus irmãos? Peça ajuda do Senhor, peça a força do alto, e Ele vai te ajudar. Nós temos o mundo, nós temos o diabo, e nós temos a nossa carne. Essa é a força que quer nos afastar de Deus. Mas nós temos a graça. Nós temos a vida em comunidade. Nós temos Jesus na Eucaristia. Nós temos os sacramentos. Nós temos o Espírito Santo. E isso é infinitamente maior do que a força que está no mundo. Se você crê nisso, peça com toda a fé do seu coração. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu confio, mas eu quero confiar mais. Trata das minhas misérias. Trata das minhas fraquezas, Senhor, porque eu sozinha não consigo nada. E nós vamos pedir juntos hoje. Nós vamos cantar. Com essa oração nós vamos rezar para que o Senhor nos dê asas, para que a gente possa voar como águia acima das tempestades e ver o sol que está acima das nuvens brilhando, porque o Senhor é o sol da justiça. Ele não deixa de brilhar. Ele olha para cada um de nós, 7 bilhões de pessoas no mundo, e Ele ouve a sua oração. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê o seu sofrimento. Acredite nisso. Vamos fechar os nossos olhos. E ouvindo essa música, nós vamos rezar com ela. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam.
deixar de sofrer. A nossa vida se assemelha à vida de Cristo. E nós precisamos carregar a nossa cruz. Se a cruz não chegou, meu irmão, ela vai chegar. Que é da nossa natureza. O sofrimento vai chegar, a tribulação vai aparecer. O Senhor não está falando que a gente não vai se cansar, que a gente não vai fraquejar, mas Ele está dizendo que Ele vai renovar as nossas forças, que Ele vai renovar a nossa esperança, que nós vamos voar nas asas do Senhor, acima da tribulação. Nós vamos voar acima dos problemas, acima de tudo que está apertando o nosso coração nesse tempo. O Senhor quer renovar a nossa esperança nessa noite. Ele quer dizer para você: eu estou aqui, eu estou com você, eu olho para você, eu sei da tua dor, mas eu quero renovar as tuas forças nessa noite. E eu quero dizer: sim, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso da tua graça na minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê asas nessa noite, que o Senhor me dê forças nessa noite. Vem, Senhor, venha falar comigo, venha renovar a minha esperança. Vamos do início de novo. Cantando junto e rezando. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar. Sim, eu posso cair, mas consigo levantar. Eu levanto na força do Senhor. Dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu posso ir muito além de onde você está hoje, meu irmão. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. O Senhor te fez para ser um vencedor, mas não é um vencedor segundo o mundo, não é. É um vencedor segundo o coração de Deus. Essa é a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Mas nós precisamos ser humildes, porque Deus rejeita os soberbos e dá a sua graça aos humildes. Nós precisamos reconhecer o nosso tamanho, a nossa pequenez, a nossa miséria. Nós precisamos ser humildes, pequeninos, porque os soberbos não precisam de Deus, eles se acham deuses. O Senhor resiste aos soberbos, mas Ele quer dar a sua graça hoje aos corações humildes. Então a gente tem que pedir essa graça também. Senhor,
quero ser humilde. Eu quero, Senhor, ter um coração manso e humilde à vontade de Deus. Eu quero. Você quer, meu irmão? Então vamos confiar no Senhor. Vamos crer no seu infinito poder, na sua vontade perfeita e boa para a nossa vida. É isso que o Senhor nos trouxe para dizer essa noite. Deus nos fez para ser vitoriosos diante deste mundo para o céu. Amém? Amém, amém. Eu quero louvar e agradecer a Deus. Tem uma música de louvor para a gente cantar? Agradecer a Deus, porque as sementes de amor que o Senhor planta no nosso coração, se a gente regar, se a gente obedecer, se a gente acreditar, ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai florescer. E não vai ter mais espaço para a escuridão, para o medo, para o desamor, porque o Senhor vai transformando a nossa vida. Esse é o Deus em quem nós cremos. Esse é o Deus que te trouxe aqui nessa noite. É o Deus que quer fazer infinitamente mais, se você permitir. Vamos louvar, agradecer a Deus? Você te traz no colo e trata as suas feridas. Esse é o nosso Deus, um Pai de amor. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada pelo seu sim de estar aqui, meus irmãos. Obrigada, né? Porque o Senhor te trouxe. Não fomos nós, não é a música, não é o rádio, é o Senhor que te traz para ouvir aquilo que Ele tinha para você nessa noite. Obrigada, Jesus. Louvado seja. Amém?